Se você visitar o Vietnã, certamente notará a presença de muitas motocicletas em todo o país. O Vietnã é conhecido como o Reino das Motocicletas. Existem no país aproximadamente 100 milhões delas circulando, superando até mesmo a população de 98 milhões de vietnamitas. O país também é conhecido por sua história tumultuada, incluindo conflitos significativos como a Guerra do Vietnã. Surpreendentemente, apesar das resistiu às invasões e se consolidou como uma nação independente. A população vietnamita é jovem, com uma idade média de 32 anos. Entretanto, há um grande desequilíbrio entre os sexos, especialmente na faixa etária entre 0 e 19 anos, com mais homens do que mulheres, devido a diversos fatores. No entanto, ao falar das mulheres vietnamitas, é impossível não notar sua beleza marcada por características distintas, como olhos amendoados expressivos, pele luminosa e cabelo sedoso, que variam do preto ao castanho. Sua elegância natural é complementada pela postura graciosa e sorriso caloroso. O padrão de beleza vietnamita não difere das características tidas como padrão no Sudeste Asiático. Para as mulheres, a pele branca é valorizada, associada a status social elevado, enquanto a pele mais escura é associada a trabalhos no campo e a uma classe social considerada mais baixa. Essa preferência pela pele clara é uma norma cultural enraizada na região, refletindo uma visão elitista em relação à cor da pele. As mulheres vietnamitas, conscientes desse padrão de beleza, protegem-se do sol usando roupas longas, luvas e máscaras, mesmo sob altas temperaturas ao dirigirem motocicletas ou bicicletas. Muitas delas cobrem-se totalmente com moletons para os braços, aventais para as pernas, blusas com capuz, máscara e óculos escuros, demonstrando a importância dada à pele clara e também protegendo-se da poeira e da poluição. O Vietnã é considerado um dos países mais bonitos do mundo, atraindo cerca de 2 milhões de turistas de todo o mundo a cada ano. Os indianos também têm um grande interesse neste destino, com mais de 300 mil visitantes indianos em 2019. O país é famoso por seus antigos templos, belas praias, vales encantadores, densas florestas, lagos de água limpa, cachoeiras e campos de arroz. Além disso, o Vietnã está entre os países que se desenvolvem mais rapidamente no mundo. Atualmente, este país é oficialmente chamado de República Socialista do Vietnã, possui uma área de aproximadamente 31.700 km², com uma densidade populacional impressionante de cerca de 314 pessoas por quilômetro quadrado, com a maioria vivendo em áreas rurais. A agricultura é uma parte fundamental da economia vietnamita, e o país é o segundo maior exportador de café do mundo, depois do Brasil. Essa produção agrícola contribui significativamente para a economia global e solidifica a posição do Vietnã como um importante ator no mercado internacional. Além disso, o Vietnã é destaque na produção de pimenta do reino, sendo o maior exportador mundial. A pimenta do reino é um produto amplamente utilizado na culinária global, e a posição do Vietnã como principal fornecedor tem um impacto significativo no comércio internacional. Além da agricultura, o extrativismo animal também desempenha um papel crucial na economia, com 2 extensas linhas costeiras que fornecem abundantes recursos marinhos. O país também tem laços culturais e históricos com a China, influenciando sua identidade e desenvolvimento. Esses 2 países compartilham uma fronteira extensa, mas suas relações têm sido complexas ao longo da história, apesar das diferenças entre os 2 países, especialmente em relação à cultura e hábitos alimentares. Eles têm uma rica troca de comércio e cultura. Enquanto a China é conhecida por sua culinária diversificada e às vezes exótica, como o consumo de carne de cobra, o Vietnã também tem suas próprias peculiaridades culinárias. Um exemplo é o jogo da demanda, onde a carne é consumida enquanto ainda está parcialmente crua, uma prática popular entre os vietnamitas. Além disso, é importante mencionar o controverso mercado de carne de cachorro e gato no Vietnã. Por volta de 5 milhões desses animais são consumidos anualmente no Vietnã, segundo estimativas da Animals Asia Foundation. Em diversas gravações, é possível ver os animais dentro de gaiolas antes de serem abatidos. Segundo o Daily Mail, os restaurantes e mercados de rua vendem este tipo de carne em pratos que chegam a custar 80. Turistas e vietnamitas consideram a carne uma iguaria. No entanto, a prática de consumir carne de cachorro e gato tem sido objeto de críticas e controvérsias, tanto dentro quanto fora do país. Muitas organizações de proteção animal condenam veementemente essa prática, argumentando que ela é cruel e desumana. Entre o século X e o XIX século, o Vietnã foi governado por 4 dinastias. As dinastias Zhang e Le destacaram-se por repelir ataques mongóis e chineses. A colonização francesa ocorreu no meio do XIX século. Após muitos vietnamitas lutarem pela independência e serem presos, em 1940 os japoneses assumiram o controle do território,
permanecendo até 1945, quando o Vietnã declarou sua independência após a Segunda Guerra Mundial. A tentativa francesa de retomada do controle desencadeou uma guerra de independência que se estendeu até 1954, culminando na vitória vietnamita na Batalha de Dien Bien Phu e na divisão do Vietnã em dois países, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, marcando o início de outra fase tumultuada em sua história. A Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975, foi um conflito feroz entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. O conflito deixou um legado de devastação e sofrimento, com milhões de mortos e feridos, e um impacto duradouro na sociedade vietnamita. Em 1975, o Vietnã do Norte conquistou Saigon, capital do Vietnã do Sul, unificando o país sob um governo comunista. Apesar das dificuldades econômicas e políticas pós-guerra, o Vietnã emergiu como uma nação resiliente e cresceu nas décadas seguintes. Implementou reformas econômicas gradualmente, abrindo-se ao comércio internacional e atraindo investimentos estrangeiros. Uma boa notícia é o sucesso do desenvolvimento econômico vietnamita após a reforma econômica de 1986. O país saiu da pobreza extrema para se tornar uma economia de renda média. Nas últimas 2 décadas, seu produto interno bruto cresceu 3,6 vezes e as taxas de pobreza caíram mais de 10%. Em 2022, seu PIB atingiu 43,81 bilhões de dólares, com um PIB per capita de 4.160 dólares. A desigualdade de renda também está diminuindo, permitindo que mais pessoas ascendam à classe média, especialmente nas áreas urbanas, onde a divisão entre ricos e pobres diminuiu significativamente. No entanto, cerca de 4,4% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza, enfrentando condições precárias e dificuldades financeiras. Apesar desses desafios, o Vietnã continua sendo um destino popular para turistas, com sua vibrante vida noturna, especialmente em cidades como Saigon. Porém, se você acha que vai encontrar o amor da sua vida durante esses passeios, pense novamente. No Vietnã, existem muitos casos de golpes amorosos. Um método comum é o golpe da garota do bar, onde belas mulheres que trabalham em clubes se aproximam, pedem bebidas caras e contam histórias trágicas para ganhar simpatia e dinheiro. Muitas vezes, descobre-se que elas estão ligadas ao clube e recebem comissões. No pior dos casos, podem até pedir empréstimos e desaparecer. Outro golpe é o da viagem, onde elas iniciam contato pelas redes sociais, pedem para você visitá-las e oferecem-se para organizar tudo, desde que você pague. Depois de receber o dinheiro, elas desaparecem. Há também o esquema do Sugar Daddy, onde ela pede que você cubra todas as despesas em troca de companhia e prazeres sexuais. Muitas vezes, tem várias vítimas para lucrar mais. Um homem vietnamita de 54 anos nos Estados Unidos foi enganado em 9 mil dólares por uma mulher de 39 anos. Ele queria que ela visitasse os Estados Unidos, mas ela pediu dinheiro para o visto e depois desapareceu. Mesmo sabendo desses riscos, milhares de turistas visitam o país em busca de relacionamentos amorosos com as mulheres vietnamitas. Muitos recorrem aos serviços de casas de massagem, onde as coisas vão além de massagem, se é que me entendem. Vale ressaltar que a prostituição é ilegal no Vietnã, mas mesmo assim, centenas de milhares de trabalhadoras do sexo praticam essa profissão. A chamada mais antiga profissão do mundo está em pleno florescimento no Vietnã e já atingiu proporções alarmantes. Segundo a Organização União das Mulheres, oficialmente já foram registradas 200 mil prostitutas, das quais até 40% são suspeitos de serem soropositivos. Mas nem só de problemas vive o Vietnã. No cenário turístico asiático, o Vietnã destaca-se como um dos destinos mais seguros para visitantes. Embora não seja isento de problemas de segurança, é reconhecido como um local relativamente tranquilo, especialmente para estrangeiros, que frequentemente são recebidos com calorosa hospitalidade. Além disso, a riqueza cultural do Vietnã é impressionante, resultado de séculos de interação com diferentes civilizações. Sua diversidade cultural é fascinante para qualquer pessoa que tenha o prazer de explorá-la. A capital Hanoi é o coração histórico e cultural do país, com uma história que remonta a 257 d.C. Hanoi é uma cidade de arquitetura centenária e monumentos históricos que a tornam um destino turístico de destaque. A natureza exuberante do Vietnã também merece destaque, como a caverna San Duong, situada em meio a uma densa selva, é a maior do mundo e uma aventura imperdível para os aventureiros. Além disso, o Vietnã orgulha-se de 8 locais reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Unesco, incluindo a cidadela da cidade imperial de Hue, a antiga cidade de Hoi An e a deslumbrante Baía de Along, conhecida por suas águas cristalinas e formações de calcário. A cultura vietnamita apresenta diversos aspectos fascinantes,
como o Té, o grandioso festival do Ano Novo Lunar, celebrado em 12 de fevereiro. Esta festividade reúne milhões de pessoas, inclusive aqueles que vivem fora do país, criando uma atmosfera única de união e renovação. Outro elemento distintivo é a vestimenta tradicional vietnamita, usada em ocasiões especiais como casamentos. Esta elegante vestimenta, adornada com um leque, era popular tanto entre homens quanto mulheres, mas agora é predominantemente usada por mulheres. O Vietnã é palco do Festival do Mercado do Amor, uma singular celebração que proporciona aos jovens a oportunidade de se encontrarem e se apaixonarem, muitas vezes culminando em propostas e celebrações românticas. Além disso, o Vietnã é famoso por seu jogo popular chamado Sepak Takraw, uma variante de voleibol jogada com os pés, destacando-se como mais uma da rica cultura vietnamita. No que diz respeito à religião, a maioria da população se identifica como ateia, embora haja uma presença significativa de budistas e cristãos, assim como seguidores de outras religiões. A educação no Vietnã tem uma história antiga, remontando ao período em que professores chineses educavam as crianças localmente, com uma impressionante taxa de alfabetização de 95,7%. Com essas fascinantes curiosidades, encerramos nossa jornada pelo Vietnã. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração única. Se gostaram do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para nos acompanhar em nossas próximas explorações. Muito obrigado. Assista ao próximo vídeo e conheça a Índia, um país com muita pobreza, cultura e tecnologia.